De volta, pessoal. Vamos ver se agora conseguimos, né, uma boa conexão. Internet no Brasil é um caos, né? 3G, cabeada, é tudo problemático, né? Vamos lá, se o Rob tá aqui, manda uma solicitação. Já mandou. Pronto. Vamos lá, vamos ver se agora vai. Galera entrando aí. Opa, fala Marcelo. Fala, galera. Acho que agora tá. Bom, pessoal, falem aí se tá tudo ok. Se tá conseguindo. Se a imagem tá boa, o som tá bom, se tá tendo algum problema. A galera tá batendo A tua papo. imagem e teu som tá perfeito, cara. Tá. Como é que tá o meu pessoal aí? Eu tô vendo travado a tua, cara. Eu não vejo, tipo, só uma foto. Não sei o que a galera vê. Fala aí, galera entrando. Pô, se alguém puder falar aí na live se tá ok, se a imagem tá rodando, o som ok. Rafael ok. Sem a minha imagem? É, tá sem sua imagem, é. A tua tá Porra. travando. Tenta jogar no 3G aí, no 4G, sei lá, sai do Wi-Fi. Essas coisas aí. Padrão, né? É, eu também tô vendo travado, galera. Tem. Tentar fazer um convite de novo aqui. É, bom, mas acho que o pessoal aí que aguentou essas semanas aí teve uma melhora, né? Pensei que eu vi muita gente preocupada lá no final do mês, ali no março, 23 de março, que foi o vale ali, né? Muita gente desesperada, teve gente que veio e falou, pô, tô saindo de tudo. Eu falei, não sai, não é a hora. E teve gente que deve ter saído no meio desse caminho, né? Ah, quem ficou já viu uma melhora aí, né? Acho que a gente não voltou pro patamar. Tem bastante chão ainda pra gente retomar para o nível onde a gente estava sendo negociado no começo do ano, mas já é uma melhora significativa, né? Pô, o pessoal aí Tá com a imagem? tá travada, Porra, cara, você tá brincando, sério? tá? Ó, a galera teve notícias de recessão nos Estados Unidos. Ah, cara, isso aí já tá meio que dado, né? O ponto vai ser qual o tamanho da recessão, né? Então, que se vai ser muito grande ou não, a economia americana é bem diferente da nossa, né? Então, os dados de desemprego que saíram hoje, né? A gente viu uma quantidade nova de pedidos de auxílio-desemprego. Entretanto, quando você pega a semana passada, né? Você vê os que continuam desempregados, eles reduziram. Ou seja, de uma semana para outra lá nos Estados Unidos, tipo, acho que por volta, agora eu não lembro, mas assim, fazendo as contas, você conseguia ver entre 1 a 2 milhões de pessoas arrumaram emprego de uma semana para outra. Coisa que nunca acontece no Brasil, né? Economia completamente diferente, né? Aqui demitiu, vai demorar muito tempo para voltar. Lá é muito rápido, né? Os caras saem tipo, tem uma queda de emprego de 6, 7 milhões e recuperam semanas, tá? Então, outra dinâmica. Eu estou esperando o Rob entrar aqui, pessoal, para a gente tocar isso aqui. Que a live dele, inclusive, a Carol tá perguntando aqui se eu acredito em dólar a 8. Não, não acredito, Carol. Assim, acho que a gente já chegou num patamar aí onde era difícil de acreditar, acima de 5, né? Se você chegou a 5,35, já era muito difícil de acreditar, mas, mas, mas chegou, né? E essa semana a gente tá vendo uma melhora aí, né? Então foi uma, foi uma consequência meio que global, né? As bolsas melhorando, o dólar recuando. Ó, alguém perguntando, e a 6 acredita? A Empíricos está dizendo isso. A Empíricos mandou vender a 60 mil pontos, né? 60 mil pontos eles falaram que era para vender, comprar ouro e comprar dólar, né? Meio que trocaram a perna aí. Então vai ter que cair, tipo, a bolsa tem que voltar dos 80 para os 50 para fazer algum sentido o que eles estão falando, tá? É complexo isso aí.
é muito fácil sair tocando terror, né? No momento onde as pessoas estão com medo, é muito mais fácil falar. Tipo, falar que tudo vai acabar, que a gente vai ter uma recessão desgraçada, todo mundo vai aceitar, né, isso. Mas, mas não condiz, né? Eu não consigo ver essa realidade. Até alguém falou que demissões, demissões está muito, tipo, é raro no Brasil ainda. É pontual, é um ou outro setor, né? A gente está vendo que, ó, o Rob entrou aí, com a tela travada. O, exatamente. Um dia você fala que a bolsa está 300 mil pontos, no outro dia você fala que a bolsa vai para 40 mil pontos, aí na semana seguinte você fala de novo que a bolsa vai para 150, fica fácil, né? Cada semana você fala uma coisa, então não é muito a minha visão, não, a nossa visão. Então, acho que isso é, assim, a gente está num momento incerto, né? O grande ponto do mercado qual que é? É a incerteza, né? A gente passa por um momento de incerteza de qual vai ser o tamanho do buraco. E assim, é uma incerteza gigantesca, né? Tipo, a gente não existe uma clareza, não existe modelo para prever. É tudo meio que feeling, tipo, chute, porque a gente nunca passou por uma experiência dessa. A economia americana funciona de uma forma, né? Tipo, ela pode ter uma recessão forte no primeiro trimestre e no segundo começar a retomar, no terceiro ter um negócio forte. A nossa é mais rígida. Então, assim, para baixo ou para cima, ela ela é travada. Então, a nossa economia é um bicho diferente. E a gente não tem experiência de como, por exemplo, no Brasil, se a gente pega uma coisa importante eu estou acompanhando aqui a CCR, né, que é uma das concessionárias de carros, está divulgando o fluxo de rodovias semanal. E fluxo de caminhões, né, de veículos pesados comerciais em rodovia é uma das coisas mais importantes para se medir a variação da atividade econômica. Por quê? Porque caminhão não roda à toa, né? Caminhão roda com carga, distribuindo, levando e comprando, levando a logística toda do Brasil. O cara, então, não opera à toa. Então, você consegue sentir a economia por isso. São algumas variáveis, né, que a gente chama de variáveis proxy, antecedentes. Então, fluxo de caminhões em rodovia e, por incrível que pareça, papelão ondulado. Uma das coisas que a gente olha bastante é produção de papelão ondulado. Isso porque papelão ondulado, o Rob não apareceu aqui, então vou continuar. O papelão ondulado é usado para tudo, encaixar em produção. Então você consegue saber como é que está a economia através disso aí. O que eu tenho visto na pior semana lá do final de março, né, a gente teve uma melhora, teve um aumento no fluxo de caminhões, tá? Então, assim, o fluxo de veículos pesados no estado de São Paulo, nas rodovias da CCR, subiram 3,6%, na última semana caíram 8%. Não é algo tipo, que indica uma recessão pesada, não, tá? É bem diferente do que indicaria uma recessão pesada. As demissões não estão vindo, então assim, esse ponto é importante. Decisão não está vindo, demissão não está vindo. Por quê? Porque eu falei que a economia nossa é rígida, é caro demitir, é caro contratar. Então o que as pessoas estão segurando muito. E a demissão, né, e o tamanho do buraco da queda da economia vai depender de quanto tempo a gente ficar parado. Quanto tempo a gente vai ficar parado. O que parece é que a gente vai começar a retomar. Então tem uma matéria, inclusive, no Valor hoje, falando do Bruno Covas, né? Ele está se reunindo com empresários, com comerciantes, para reabrir, para começar a fazer o comércio funcionar de novo de forma escalonada. Então ele está propondo algumas coisas, tipo shoppings. Um lojista vai trabalhar das 11 às 5, uma loja, e a outra das 5 às 11 da noite. Então, assim, para ficar meio a meio funcionando, tá? Então isso é um negócio que mostra o seguinte, o negócio está a gente está buscando retomar a economia não pode ficar parada. E ainda mais pelo seguinte ponto, né? O corona não explodiu no Brasil. Ele teria que ter entrado num momento de crescimento explosivo, que já era para estar. Tipo, até os meus modelos aqui, tipo, a gente estava próximo do pico. Assim, semana que vem era o pico, acho que dia 15 ou 16 era o pico, e a gente já está próximo de 70, 80 mil pessoas contaminadas. Qual que é o modelo de crescimento, né, que a gente viu na maioria dos países? A partir do 100º caso, a gente vê uma taxa de crescimento de 33%
ao dia. Então, a própria Financial Times tem uns gráficos que eles colocam todo dia, né? Na página deles lá, que é bacana ver. E o Brasil ficou totalmente descolado. O Brasil está crescendo a uma taxa de 12%, 11%. Está muito parecido com outros países que não tiveram essa explosão. Tipo, quem não teve foi Índia, foi Austrália, foi Tailândia. Cada um em uma magnitude, mas descolou daquela média. Sabe-se lá por quê, né? Mas tem questões de clima. A Índia tem uma densidade populacional, questão sanitária lá é horrível. Não tem nenhum padrão, nenhuma qualidade, nada melhor que aqui, pelo contrário. Tudo bem mais abaixo do que o Brasil. E mesmo assim os caras conseguiram então, não crescer. Então assim, o ponto é, a gente está descolado, né? A Vivi Matos está falando, está tendo demissão sim. Tá, mas é pontual, não está tendo massa. Tipo assim, a gente não vê assim, as grandes empresas demitindo. Assim, quem está sofrendo? Comércio. Sim, quem está no comércio, o pequeno ali está segurando as pontas. Empresa ligada ao turismo, né? Aviação. Fora isso, o resto, a construção civil está rodando. A indústria, ou de oferta coletiva, mas assim, imagina uma demissão em massa, que a gente vai ter uma mudança na taxa de desemprego, assim. É bem pontual. Tá? Alguém está me perguntando, Rafa, o que você acha que pode fechar abaixo de -2? Assim, poder, né? Poder pode. A nossa previsão é de uma queda, é de zerar PIB. É de zerar, num cenário mais pessimista, cair meio. Tá? Então esse é o nosso intervalo. Lógico que se a gente ficar parado muito mais tempo, a visão é assim, é 1, 2 semanas, a gente está voltando. A economia no final desse mês está rodando. Agora sim, Rob, agora está funcionando, cara. Agora viu? Agora sim. Maravilha. Cara, pode continuar teu raciocínio, Rafa, antes da gente começar. Não, eu estou falando de geralzão de mercado, então eu estava falando de... até me perdi agora no que eu estava falando. Da nossa projeção de PIB, né? Que está entre 0, mais pessimista, menos meio. E assim, uma das coisas que a gente leva em consideração é qual foi o estrago que foi feito na economia em maio de 2018, né? Que foi a paralisação dos caminhoneiros. Então, assim, porque assim, é difícil dar um choque na economia, não é um negócio que tem sempre. Mas o que a gente está hoje? Quem que está parado? Quem que parou? Os pequenos comerciantes, e quem trabalha em escritório, banco, esse tipo de coisa mais comercial, administrativo. Mas esse pessoal está todo trabalhando em casa. Então, a gente não teve um impacto de paralisação na cadeia produtiva inteira. A construção civil está rodando, a indústria está rodando, tem muita gente que aproveitou para dar férias coletivas, mas antecipar. A logística está funcionando, está tudo funcionando. Assim, a construção civil não parou, então não tem uma paralisação geral. A greve dos caminhoneiros foi muito pior do lado de impacto, porque parou tudo. Você não tinha nada, você não tinha combustível, você não tinha caminhão rodando, você não tinha insumo chegando, você não tinha... As fábricas pararam, parou tudo. Não tinha nada. Assim, aí você paralisou a economia. Você teve um impacto ali de 1% em 15, 20 dias. Aqui a duração é maior. O impacto em si parece ser menor. O que muita gente está colocando aí... O medo é o seguinte, né? Saíram espalhando medo. Os Estados Unidos vai ficar até julho fechado, junho. Tipo, uma recessão de 20% nos Estados Unidos. Cara, é um negócio meio fora da realidade, na minha visão. Olha para a China. Assim, olha para quem passou por isso. Assim, o cara passou. A gente não é Itália. Né? Itália, 70% do PIB é serviços, né? Com turismo no topo do ranking. Cara, não é o nosso caso. Não é o nosso caso. Até depois, né, Rafa, queria que você comentasse essa coisa que a gente está vendo nas grandes companhias, as companhias de capital aberto, que inclusive aquelas que já têm um caixa robusto, elas estão correndo atrás de financiamentos para aumentar mais ainda a robustez do caixa. Né? Uhum. É uma coisa que começou lá atrás, que eu lembro, a Localiza, já tinha um caixa considerável, eles captaram mais dinheiro no mercado, aí a gente teve depois a Localiza foi a primeira lá atrás, depois teve uma série de outras empresas que, assim, não são empresas que estavam até o talo de dívida, tinha um caixa considerável até, mas aproveitaram esse momento, até o cara do Bradesco deu uma entrevista falando
que as grandes empresas correram antes das médias e pequenas empresas atrás do crédito, né? E ele falou até que algumas nem precisavam disso. Mas assim, eu quero começar, daqui a pouco a gente toca nesse tema, a gente tem bastante coisa legal para falar aqui. Mas a primeira coisa, primeiramente, seja muito bem-vindo. Tenho certeza que a maior parte das pessoas aqui já conhecem você, mas também sei que tem pessoas que estão te conhecendo pela primeira vez. E antes da gente entrar nas perguntas mais técnicas sobre ações, caps, dividendos e tudo mais, o cenário, eu queria que você contasse uma coisa que, inclusive, é uma curiosidade que eu tenho, cara. Quando que começou? Porque, assim, sempre tem um momento, a virada de chave, quando a gente é picado pelo mosquitinho lá que faz a gente gostar de ações e nunca mais sair do mercado, né? Então, eu queria que você contasse quando que foi que você se apaixonou pelo mercado de ações e viu que era isso que você queria fazer e está aí até hoje, inclusive, fazendo um trabalho muito bacana, muito diferenciado, muito valor que você agrega para os investidores, cara. Boa noite. Obrigado, cara. Valeu. Valeu pelo espaço, valeu pela parceria. Cara, vamos lá. Eu comecei estudando... Cara, eu sempre gostei de matemática, mas eu gostava também de ciência, política. Então, eu comecei estudando na USP Políticas Públicas. Então, nada... E aí, no primeiro ano, eu desisti. Eu tinha aulas de economia, eu chamava economia animal. Aí eu larguei o curso, fiz vestibular de novo, entrei em economia. E aí, primeiro ano, eu morava numa república que chamava Ataque Especulativo, eram 9 economistas. E assim, aí eu comecei a mexer no Folha Invest. Aí eu falei, pô, que era um simulador de bolsa da época. Isso é 2005, 2006. Aí comecei a gostar. Cara, eu tinha dinheiro muito contado, né? Então, assim, eu lembro na época, sei lá, era R$700 para fazer tudo. Eu morava fora, comia, tipo, pagava casa, pagava tudo. Era para viver. E aí eu conseguia guardar, tipo, viver com 500 e guardar 200. E aí eu comecei a investir. E aí eu comecei a gostar. Falei, cara, é isso que eu quero fazer. Aí foi quando eu falei, cara, não, é isso que eu quero da minha vida. Aí foi quando eu comecei. Aí nunca mais, né? Aí nunca mais. Nunca mais parei. E esse projeto aí, quando que começou, Rafa, esse trabalho massa que você está fazendo aí, cara? Ó, vamos lá, eu comecei... aí depois eu entrei no mercado para trabalhar, acho que em 2008. Aí eu entrei começando a fazer gestão de curso no HSBC. Depois fui para a Asset de Itaú. Em 2009, 2010 eu fui para o Asset da Brescia, que era um hedge fund. E aí eu fiquei lá, virei sócio até 2016. 2016 eu saí para começar a tocar pessoa física, cara. Eu falei, cara, tem uma simetria muito grande, ninguém olha para pessoa física, era tipo muito pouca coisa. Eu falei, quero começar a falar com pessoa física porque existe uma simetria. E aí nasceu, aí trabalhei em alguns lugares, nasceu a Levante e começou o projeto de ajudar, e o canal nasceu ano passado, e cara, a gente tá todo vapor. Legal. Não, você está fazendo um trabalho diferenciado, cara. A galera acompanha isso, o pessoal sabe perceber, né, a coisa que tem valor, que tem conteúdo e a coisa que é mais ou menos. E você se encaixa nessa primeira opção, sem sombra de dúvida. Você também, cara. O teu trabalho. E assim, você sabe que de uma coisa, né? Quando o mercado dá uma balançada, você separa o joio do trigo, né? Porque há 3 meses atrás todo mundo falava de bolsa, né? Eu vi umas coisas e falava, meu Deus do céu, não é possível que as pessoas estão falando. Aí essas pessoas meio que desaparecem. Dá uma selecionada e a galera também entende. É legal para a galera saber, vamos com os profissionais, né? Vamos com quem entende. Beleza. Bom, Rafa, primeira pergunta, acho que não tem nem como a gente fugir, né? Muitas pessoas estão preocupadas, mas deixa eu dar um contexto só. Esses dias eu fiz uma enquete no Instagram e perguntei como que as pessoas entraram na Bolsa. E mais de 90% falou 2018, 2019, 2020. Tá? A maior parte das pessoas estão pegando a crise pela primeira vez. Primeira vez que está pegando uma crise pesada. E o Guilherme Afonso, lá da Teorema, ele deu uma entrevista no BTG Pactual esses dias, e ele falou que a queda é para todas as empresas. Todas as empresas. O mundo inteiro estão caindo, sem exceção. Né? Tudo está derretendo. Mas a recuperação é seletiva. Então, cara, o cara tem décadas e décadas de bolsa, ele consegue resumir em uma frase, né? Olha, em momentos de queda cai tudo, né? Quando essas quedas assim, que não envolve só um setor, um país, é todo mundo derretendo junto. Mas na hora de recuperar, não é todo mundo que vem junto. É uma recuperação seletiva. E eu achei sensacional essa frase. E assim, Rafa, quais setores que você acredita da Bolsa Brasileira que estão mais próximos de ter essa, sabe que é muito cedo, mas que tem o maior potencial
dessa recuperação seletiva em detrimento de outros setores que podem demorar um pouco mais. Inclusive, alguns setores a gente sabe que podem sofrer até transformações que vão mudar completamente o cenário. Sim. Vamos lá, acho que assim, é tudo aquilo que tem uma boa, tá, então, qualidade, acho que assim, qualidade vai ser as empresas boas, capitalizadas, né? Porque esse momento, o que é importante? Ter caixa. Quem tem caixa é rei nesse momento, consegue passar por qualquer solavanco, tá? Mas vamos lá, um setor assim que é muito claro, que já passou por 300 crises e que sai muito bem, são os bancos. Então, assim, cara, os caras já passaram por tudo que você imaginar e os caras conseguem crescer lucro em todo tipo de cenário possível. Então, assim, os caras estão extremamente descontados, assim, os valuations mais baratos. O lucro dos caras não tende a ser muito prejudicado, vai ter alguma coisa em problema de concessão de crédito, mas crédito nesse momento é core, o cara vai fazer de tudo, né? Ele está sendo pressionado pelo Banco Central e também eles têm uma função ali de ajudar o sistema como um todo, então assim, esses caras sabem operar, estão capitalizados, estão extremamente descontados e eu acho que é muito difícil esses caras sofrerem nesse momento, tá? Eu acho que esses caras são hoje tem dois setores que eu gosto bastante nesse cenário que vão se dar bem, assim, até nesse cenário negativo, né? Que são supermercados. Cara, compra o mercado, vendas do mercado está subindo, está crescendo bastante. Em fevereiro a gente viu um aumento de 16%. Março ainda não tem os números oficiais, mas números não oficiais aí mostram uma porrada. E é um momento onde todo mundo está em casa, está comprando muito mais, pessoas deixam de comer fora, está comendo em casa. O cara do restaurante comprava em atacado, né? Esses caras compram, as pessoas normais compram em mercado, então tem uma demanda forte nesse negócio. Todo mundo quer estocar comida, porque não sabe se vai faltar ou não. Então os caras vão ter uma porrada. É um business com margem baixa, né? Mas quando ganha volume assim, inclusive, além do ganho normal, ele tem um ganho de alavancagem, né? Então ele vai ter algum ganho de margem. Então eu gosto bastante deles. Outro setor que eu gosto, nesse cenário também, que está bem posicionado, são as farmácias. Assim, os caras estão... O que as pessoas compram hoje? Comida e remédio, né? É um negócio bizarro. Você vai na farmácia, não tem vitamina. Tipo, você quer comprar polivitamina, que você toma todo mês. Lá não tem mais. Todo mundo passou e comprou tudo. Todo mundo decidiu comprar tudo. Como se fosse resolver o problema. E aí, sai... a cloriquina resolve. Todo mundo vai para a farmácia comprar. A vitamina D resolve. Todo mundo vai comprar. Qualquer coisa que falar que vai dar certo, a galera vai para esse esquema. Então, assim, são dois business conservadores, entre aspas, defensivos, e que provavelmente vão crescer resultado no primeiro e no segundo trimestre. Estão bem posicionados aí. Do resto, assim, eu vejo assim, setores que são... Mas, assim, eu gosto de papéis que, embora estão no varejo, e o varejo está sofrendo essas últimas semanas, né? São empresas de qualidade e que sofrem um pouquinho agora, mas os caras retomam, então, descontadíssimos. Setor de locação de carros. Cara, vai sofrer. Mas o impacto é pontual, porque o que a gente está dando na economia é um choque temporário, né? Tipo, não é um choque permanente. Cara, as pessoas estão em casas impedidas de sair, impedidas de consumir. Não é que um negócio mudou, assim, não é que tem quando voltar ninguém mais vai ter emprego, ou a economia vai estar com hiperinflação, tudo desestruturou. É um choque temporário. Então, assim, tem coisa boa? Tem. Caiu muito. Elas vão sofrer? Vão. Mas, cara, o que caiu, tipo, já precificou muito mais. Então eu gosto bastante também desse setor, tá? Assim, o que eu não gosto, nesse momento, assim, o que eu tenho um pouco, até receio, né? Porque, assim, são, assim, as empresas que já não estavam em situação boa, assim, Oi não estava em situação boa, no momento de liquidez, abundância, ela não consegue fazer uma situação, levantar capital, bicho, nessa hora, esquece. Aéreas e turismo. Cara, assim, eu acho que esse negócio não vai muito pra frente, não, esse lockdown aqui. Acho que em breve a gente tá. Mas, cara, se dá uma... Assim, não é meu cenário básico, mas se dá uma cagada, muda vírus, sei lá, qualquer coisa e trava por mais 4 semanas. Aí o negócio começa a ficar apertado para esses caras. Então, assim, tem vários pontos. Distribuído. Esse é um setor que, assim, virou meio mito que é o setor mais defensivo do mundo e que não acontece nada, que são as elétricas. Mas, cara, tirando
transmissão que não tem risco de volume, distribuição, os caras estão falando de um resgate de 20 bilhões aí, os caras estão pedindo 20 bilhões para o governo para resgatar as empresas, porque os caras vão ter um puto... Esse negócio de elétrica, nunca acontece nada. Eu me lembro da MP das elétricas com uma canetada, a Dilma alterou completamente o cenário e teve elétricas que despencaram do dia para a noite na bolsa, começaram a ter prejuízos operacionais mesmo. Não é só questão do papel. Né? Teve uma época que eu lembro da STT que teve uma seca no estado de São Paulo, ela só tinha usinas, ela só tinha geradoras no estado de São Paulo. Teve seca. E aí teve que acionar as termoelétricas, ela teve prejuízos operacionais alguns trimestres. Então, o setor elétrico tem seus riscos sim, né? Sim. Eu acho que qualquer modelo de negócio tem risco, alguns mais, outros menos. Você falou de turismo e viagens, os números do Brasil, eu não sei os mais atualizados, mas eu vi nos Estados Unidos, na Europa, os hotéis com 95% de vacância, 90% de vacância, isso quebra qualquer modelo de negócio. Eu estava vendo que tem muita gente já em dúvida sobre, não apenas os hotéis estão passando por perrengues altíssimos, só que a lei americana protege algumas coisas, mas enfim, esses sites de viagens, o pessoal não sabe quanto tempo eles vão aguentar, né? Qual que é o caixa que eles têm suficiente para aguentar tudo isso. Já está sendo questionado se eles vão conseguir ser adimplentes com vários pacotes. Enfim, é uma situação bem complicada, sem sombra de dúvidas. No Brasil, ainda está muito cedo, né? E as informações demoram mais para chegar no Brasil. Mas, no geral, eu acho que assim, é quase uma unanimidade que, no momento, essas empresas estão passando gravíssimos problemas. E aquilo que o Esteves falou, né? Semana passada, assisti o Esteves falando do BTG, ele falou, é uma crise que as grandes vão se fortalecer, as médias, alguma vai se unir com a outra, mas as que não estavam preparadas vão ficar pelo meio do caminho. Isso daí é natural, é o curso do capitalismo, né? É o curso do capitalismo, não tem como fugir disso. Às vezes você tem algo que a própria gestão da empresa tomou decisões erradas e aí fica pelo meio do caminho. Às vezes é um negócio igual esse cisne negro que a gente está vendo. Ninguém falava de coronavírus, porque realmente é um cisne negro, não tem como adivinhar, né? Por isso que é cisne negro. E pegou muita gente que estava, igual o Warren Buffett fala, né? É nesse momento que a gente vê quem está mandando pelado. Você deu um exemplo de uma empresa aí, você deu um exemplo de uma empresa que realmente já estava por aqui e agora pode ser só aquela gotinha final, né? Exatamente, né? Não, você vê quem está dando pelado, né? E nas elétricas, a gente não sabe ainda, né? Porque elétricas é o setor mais complexo que existe dentro da análise. Assim. É um negócio absurdo, as pessoas não têm ideia. Que para entender uma empresa, você tem que ler cada usina e cada trecho que ela tem é um contrato diferente, cada contrato é 500 páginas com peculiaridades, e as pessoas não entendem que a empresa pode, por exemplo, estar short em energia ou long e alavancada e quebrar no meio desse caminho. É um negócio... é tema para umas 2 horas aí. Ninguém tem ideia do tamanho do buraco que pode ser nesse... E a gente não sabe metade, mas os caras estão pedindo 20 bilhões. Assim, tem coisa aí no meio. Tem coisa que não... Tem gente que não está bem. Não, com certeza. Não, o setor elétrico, realmente, se for no detalhe, é bem complexo. Exige horas e horas. E com certeza tem muitas coisas que você nem vai entender. Mesmo que fique horas e horas estudando ali, é muito complexo. As coisas que a ANEEL, né, coloca, enfim, é um setor altamente regulado, uma série de regrinhas normativas. Você mesmo falou, os contratos são diferentes de um para o outro. Se for a fundo mesmo... É um negócio... Vai sair massa. Bom... aproveitando também, assim, o coronavírus derrubou um monte de bolsa mundo afora, mas teve ali a pimentinha que a gente viu, essa questão da Arábia Saudita com a Rússia nos últimos dias, essa questão do petróleo, né, teve relatos aí, que o barril de petróleo ele já estava custando mais caro que o próprio petróleo que vai dentro do barril, enfim, a gente viu aí uma volatilidade altíssima no petróleo. E a gente sabe que temos aí no Brasil uma empresa gigantesca, que é a Petrobras, né? Temos uma empresa que é menorzinha, a PetroRio. Enfim, o Brasil, ele é um país que está ligado a commodities e, claro, tem participação nesse segmento específico do petróleo, né? Eu queria que você comentasse a sua opinião sobre o setor. Se você quiser mencionar as peculiaridades das empresas, que a gente sabe, o modelo de negócios da PetroRio é bem diferente do modelo de negócio da Petrobras. Sim. É tudo petróleo. Não. São coisas diferentes, tá, pessoal? Quem está chegando agora,
a PetroRio ela busca campos já maduros e tenta fazer com o máximo de eficiência aquele campo que já está em redução, né, Rafa? Você pode explicar até melhor depois. Petrobras é outro business, mas enfim, eu queria que você desse a sua visão sobre o setor de petróleo, principalmente das empresas brasileiras. Ó, vamos lá, o que eu acho, tá? Assim, ó, a Arábia Saudita é a segunda maior produtora do mundo, vai. Então, em 30 dias, a produção dela estava abaixo de 10 milhões de barris dia, mais ou menos o que a Rússia produz também. A Rússia está fora da OPEP e os Estados Unidos é líder. Então, pensa o seguinte, a Arábia Saudita, e ela tem um menor custo de extração do mundo. Então, para ela, pensa que o país vive daquilo. A coisa mais interessante é quanto mais alto, maior o preço do petróleo, melhor. E ela estava em negociações com a Rússia para reduzir a produção e aumentar o preço. É isso que ela queria. Então, faz tempo que os caras vêm tentando, organizando para conseguir elevar preço. A Rússia não queria, né? Porque se ela começa a aumentar preço, o mercado americano de xisto começa a ficar competitivo, ela começa a perder espaço. Então, ela não queria por isso. A Arábia Saudita tomou uma decisão que foi assim, ela meteu o louco na mesa de negociações. Ah, vocês não querem pelo preço? Então foda-se. Foi mais ou menos o que ela fez. Eu sou o cara que tem o menor custo de extração do mundo, eu vou jogar esse petróleo lá para baixo. Nesse game, eu começo a quebrar umas pessoas. Assim, se segurar 6 meses assim, tipo, já não é viável para muita gente produzir. Então assim, eu começo a tirar gente desse jogo. E aí eu faço o que eu quero. Então se você olhar a natureza do negócio, a natureza do chutar o preço do petróleo para baixo, era para conseguir elevar o preço. O cara não é idiota. O cara quer... Então, é um negócio meio tipo assim, o negócio caiu para $20, não dá para perpetuar o preço do petróleo nesse patamar. Não faz o menor sentido. Ele caiu por uma questão, por um jogo. Você tem que, se você entrar no jogo do cara, você está ferrado. Entendeu? Você tem que saber jogar. E você está sabendo que o cara está jogando. Ele tem dinheiro, ele pode fazer isso. Além do mais, o que eu vi também foi em várias mesas gringas, aí que tem uns amigos, é que os caras sabem que quando eles fazem isso com o petróleo, eles derrubam o mercado inteiro. E eles estavam capitalizados porque eles fizeram alguns follow-ons lá. Após esse evento do petróleo, a Arábia Saudita saiu comprando ativo de líquidos no mundo inteiro, saiu comprando ações. Então, assim, teve um duplo interesse aí. E aí, 20, 30 dias depois, os Estados Unidos chega, monta um acordo com a Rússia aí, para reduzir a produção. Aí a gente viu um movimento já de elevação de preços. Hoje foi um negócio meio desencontrado ao extremo. Assim, então, para mim, a reunião da OPEP foi virtual. E aí o petróleo que estava subindo 12 chegou a cair 6, né? Porque a redução foi menor do que previsto. Entretanto, foi o seguinte: as agências de notícias estavam lá, cada um publicou uma coisa. Cada membro falou alguma coisa diferente. Então, assim, é um negócio que não faz muito sentido ali. O acordo não está muito claro. E amanhã pode ter uma nova conversa envolvendo os Estados Unidos, então a gente vai ver o que vai acontecer. Tá? Do lado do nosso mercado, assim, Petro, eu gosto do Petro, está no turnaround, fez várias mudanças, está enxugando, reduziu o endividamento, tem vários pontos positivos. O que está pegando é o preço do petróleo. Cara, se você perpetuar a 20, 25 dólares o preço do petróleo, ela não vale esses 15, 14, 16 reais, vale pouco. Cara, mas não dá para perpetuar isso. Se você jogar minimamente com um patamar aí 40, você já vê a Petro próximo de 20 reais. Então, assim, eu acho descontado, eu gosto do ativo. É um ativo, assim, que é mais dependente do externo, vai. A gente fala que, no meio desse chumbo trocado, você pega Banco do Brasil e Itaú, 4 vezes lucro, 6 vezes lucro, ajustado, vai, antes das medidas. Ela tem um yield altíssimo, então assim, tá ok. Sabe que o nosso mercado vai conseguir aguentar, que esse negócio volta. A Petro vai voltar, só que ela vai ter uma volatilidade. Pega um dia, hoje, tava subindo, virou, caiu forte aí, em função de uma conversa atravessada. Tem mais vol, mas eu gosto, tá? PetroRio é um papel que eu não acompanho tanto no detalhe, tá? Eu acabei ficando meio fora, tinha muita coisa ali que eu não gostava do lado de governança, então, às vezes papel que eu fico meio com o pé atrás em relação à governança, eu acabo não olhando, assim, falar, cara, tem algumas regras, tipo, governança problemática demais, que não consigo dar nenhuma visibilidade, é um ponto meio pesado, assim, quando eu analiso uma empresa.
Entendi. Rafa, bom, já que você está mais acompanhando a Petro, quanto que está o custo hoje de extração na média lá da Cara, Petro? eu não, ó, de cabeça eu não sei, eu precisava baixar minhas planilhas lá porque eu tenho ponto a ponto como é que tá, mas ó, é muito número, a extração dela não sei de cabeça. Eu fiz um Hum, mês você tem? atrás, mais ou menos, da PetroRio, não Tá, da Petrobras. E ela veio baixando bastante, tá? A PetroRio, ela visivelmente passou por um turnaround, ela tinha outra administração que tentava fazer exploração na Namíbia, tentava fazer, na época ainda da HRT Oil. Daí tá. quando mudou a administração para o Tanuri, eles foram cortando gastos, compraram campos, enfim. E aí tem um gráfico lá até da redução do custo por barril da PetroRio e ela tinha chego aí no quarto trimestre de 2019 no custo mais baixo da história dela Tava em quanto? e ela tava com barris redeados, cara, tava com acho que 20, 25 por aí, se eu não estou Tá enganado. baixo. Tá. 20, 25. E aí, mas ela estava no primeiro trimestre, no segundo trimestre de 2020, ela estava com o barril rodeado para venda para 60 Ah, dólares. então tá bem. Então, ela está passando toda essa fase aí com o barril redeado, né? Mas tem a preocupação porque ela é 100 vezes menor do que a Aham, Petrobras. Então, sim, é outro bicho. balança. Acesso a capital, é outro game ali, né? Então, passar por turbulência num 747 ou num avião menor, né? Então você tem É, esse ponto aí. é verdade. É verdade. Rafa, aproveitando, né? Esses dias até estava ouvindo o Lírio Parisotto estava conversando com o famoso tio Rico aí do Instagram e tudo mais. E aí o tio Rico falou uma frase que ficou marcada, que o Brasil ele é acidentalmente industrial. O Brasil é agrícola, né? Acidentalmente industrial. E aí o Lírio Parisotto concordou e tudo mais, enfim. O Brasil ainda você pega a bolsa, tirando os bancões, né, Rafa? Tirando ali Itaú, Bradesco e tudo mais, a gente vê a grande participação da Petro, que a gente já comentou, a participação da Vale. Vale, a gente tem muitas commodities, empresas menorzinhas, mas também que se você pega o histórico, tem muita tradição no mercado, por exemplo, a Paranapanema está na bolsa desde, nossa, décadas e décadas, né? Passando pelos problemas dela, mas está aí, a Sim. Paranapanema, a gente tem aí outras empresas ligadas ao setor de celulose, né, e tudo mais, enfim. Então, commodities do Brasil está muito exposto a várias commodities. Você vê algumas específicas, porque assim, não dá para você comparar, jogar tudo dentro do mesmo pacote, né? Ah, Não, minério com petróleo, não, não são é. coisas Não, é diferentes. diferente. Você vê dentro desse setor de commodities aquelas que podem, igual o Guilherme Afonso falou, né, que elas são as primeiras a voltar, ou você acha que commodities tem N variáveis que não tem como você ver ali um modelo de negócio que possa sair primeiro nessa crise? Ó, um ativo que eu gosto e que eu acho que está descontadíssimo é Vale. Então, assim, Vale a gente olhando três vezes e meia geração de caixa, tá? 3 vezes EBITDA. Então, assim, um negócio historicamente, assim, nas mínimas. Tem um ponto importante, que ela é um hedge em dólar, então ela está hedgeada em dólar. A gente viu nesse momento que o minério de ferro não teve grandes oscilações, não foi aquelas pancadas, pelo contrário ali, a gente viu nos últimos dias aí um movimento forte, e depende muito de China. Então tá, China, cara, os caras saíram super bem desse negócio. Então, assim, os caras tiveram um impacto econômico ali em fevereiro, muito, assim, era uma economia que ia crescer 5,8 em 2020, pós esse impacto que eles tiveram ali, alguma coisa 4, vai. Eu já vi muita gente mantendo, mas quem está próximo lá. Eu falo, eu tenho um amigo lá que toca uma planta lá de uma multinacional. E assim, eles ficaram muito pouco tempo parados. E no começo de março eles já tinham voltado. Eles falaram, cara, a gente está rodando. E hoje também eu tive uma conversa com outro cara de uma empresa global e falou, cara, a gente está 100%. Estamos operando 100%. Então a gente viu o PMI de China, que são atividades, indicadores, né, de atividade aí, forte no mês de março. O negócio que tem me chamado a atenção é a balança comercial nossa. Então, assim, tudo que a gente exporta, e aí se a gente pegar commodities, assim, e commodities ponta a ponta, a gente viu
crescimento forte, crescimento de... Um outro ponto que me chama para falar de commodities. Então, Vale é uma que eu gosto, que eu acho que está muito descontado. Proteína animal. É um setor que é cíclico. O setor, na média do tempo, é um setor que eu falo que é uma merda. O setor é uma merda, margem baixa, uma puta loucura. Inferno. Cara, a gente teve uma mudança no mundo estrutural. Cara, no ano passado teve a peste, peste suína, né? Então, assim, quem não sabe, as pessoas têm porco na China. No interior as pessoas têm galinha, na China as pessoas têm porco. Não, uma peste que pegou a população inteira de porcos. Tiveram que matar, dizimar mais de metade da população. E a venda de proteína lá é muito, o varejo é muito com bicho vivo ainda. Então, tipo assim, tem vários pontos sanitários que são uma tristeza. Então, o governo colocou uma série de restrições. A gente viu o quê? Começou a exportar muito mais proteína de suína e também de boi, né? Então, assim, eles inseriram na alimentação deles carne bovina, que é uma carne mais nobre. Então, assim, é difícil, você não volta atrás, né? Quando você melhora alguma coisa, introduz alguma coisa na sua vida, para dar um passo para trás é complexo. Aí o que a gente tem esse ano? Os caras tiveram um problema do corona, eles tiveram problemas de logística, né? Então, trava, para entrar em estado demora 7 dias e volta. Então, assim, teve uma desestocagem, então, assim, nível de patamar de estoque, de proteína, de soja, de farelo de soja, está tudo muito baixo. E os caras estão tendo que reabastecer a economia deles. E mais um ponto, eles têm que cuidar muito da questão sanitária deles. Então, assim, eles precisam reinventar o varejo deles de proteína animal. Cara, eles precisam muito do Brasil aqui. Agora, esse preço, a gente sentiu o preço do aumento de carne no mercado, né, no dia a dia, no ano passado, né, com essa demanda forte. E isso mudou mesmo a dinâmica desse mercado. Então, assim, cara, a China vai ter que se alimentar, eles estão com a logística, não, mas com o varejo bagunçado, eles vão ter que reduzir muito mais essa questão de comércio de animal vivo, né, que é um problema para a transmissão de vírus. E a gente está posicionado. Então, assim, eu gosto bastante do setor, tá? São empresas, assim, se fosse em outro momento, você fala, cara, não gosto, mas é um momento que a gente está tendo uma mudança no mundo todo. Então, eu acho interessante isso. Desse do lado de commodities, acho que o que me chama mais atenção são essas. Não, tranquilo. Maravilha, maravilha. Bom, aproveitando mais uma questão que acaba emergindo desse cenário que a gente está vivendo, mas é mais ligada à renda fixa, né, Rafa? Uhum. Porque os investidores de pessoa física, a maior parte deles tem renda variável e renda fixa. E a renda fixa no Brasil, dos últimos anos para cá, o Tesouro Direto, cada vez mais popular, as pessoas passaram a investir no Tesouro, né? Saíram daquelas aplicações tradicionais bancárias e começaram a investir direto nos títulos do governo. E hoje até saiu uma entrevista do Mansueto, que o Brasil agora em 2019, abril de 2019, o déficit vai ser maior do que no ano inteiro. O déficit de abril de 2020 vai ser maior que o ano inteiro de 2019, somado. Bom, qual que é a dúvida que o pessoal começa a ter em relação ao Tesouro Direto? Todo mundo sabe que o Tesouro financia o governo brasileiro, tem outras fontes também e tudo mais, mas está ligado ao Tesouro Nacional. E as dúvidas que as pessoas têm é aos títulos atrelados à IPCA, principalmente esses de longo prazo. Claro, eles têm muita volatilidade de longo prazo, mas fica aquela dúvida se vale a pena investir nesse tipo de título e tudo mais. O pessoal fica meio receoso, ainda mais com essas notícias aparecendo. Então, eu queria saber de você qual que é a tua visão em relação à renda fixa, especificamente ali do Tesouro. A gente tem vários títulos, vários vencimentos, vários instrumentos diferentes. Como que você hoje escolheria essa parte da renda fixa no portfólio desse investidor iniciante? Então vamos lá, eu acho que assim, a gente vai ter um problema assim, eu não diria um problema assim, o nosso fiscal vai piorar, assim, a gente vai ter um rombo aí, está entregando boa parte da nossa reforma da Previdência para salvar esse momento. Então assim, é um problema que a gente vai aumentar nossa dívida. A natureza do problema cara, não é uma natureza assim, estamos com descontrole no gasto público. Acho que assim, é diferente de outros momentos ou de outros problemas, outros países que tiveram problema com fiscal. Não, os caras tiveram um problema aí porque o governo populista saiu gastando e ferrou o fiscal. Não é isso.
é um momento especial. O mundo inteiro vai ter um aumento de problema fiscal. Assim, todo mundo vai se endividar mais, todo mundo vai fazer fiscal agora para segurar a economia. Então, assim, é um negócio ruim, mas está todo mundo fazendo. Então, assim, beleza, o olhar já é outro, e o problema também vai ser olhar para a derivada. Né? Como é que esse negócio vai crescer? Né? Esse negócio vai... Se a gente se o mundo entrar numa recessão, aí você tem um problema de crescimento menor e isso impacta muito fiscal, que eu acho que não é isso que vai acontecer. Tá? Então, temos um pontinho ali que, assim, tem uma luzinha amarela ali. Tem que ficar de olho nisso. Tá? Não acho que vai ser... Pelo contrário, a gente tem um juros baixíssimo. Isso ajuda no custo da dívida e tudo mais. O mundo vai ficar também com juros baixos por mais um bom tempo aí. Então, mas o fiscal tem que estar na pauta, assim. Em questão às taxas de juros, né, principalmente das Bs aí, longas, eu acho que assim, para quem não sabe, né, operar curva de juros é mais arriscado às vezes que bolsa. Eu uso o Wesley Day. Assim, eu dou recomendação, então por alguns princípios a gente não pode ter ação, né? Então assim, claro, porque fala qualquer coisa de uma ação, pode configurar conflito, e isso dá um problema legal fodido. Então, na época do Wesley Day, 0 ações, meu dinheiro estava todo em NTNB 2055. Cara, no dia do Wesley Day, a bolsa terminou acho que com uma queda de 7 ou 8. As Bs caíram 32%. Assim, derreteu 30% em um dia. Assim. Eu olhei para o negócio e falei, cara, vai voltar, o mundo não vai acabar. Mas abriu e foi uma porrada. Assim. Então, assim, os juros de título longo são super arriscados, tem que tomar um cuidado. Quando você está nesse momento aqui, assim, o que é o natural da taxa de juros estrutural do Brasil nos últimos anos? Longo prazo é 5,5, 6. Não sai muito desse patamar, tá? 5, entre 5 e 6, vai. Quando o negócio degringolou, chegou a 8 e pouquinho, quando a gente achou que o Brasil ia quebrar com a Dilma lá. Então, assim, está num patamar ali, 5 e pouquinho, e seu dinheiro é para longo prazo, dá para ter um pouco mais da longa, nesse cenário, tá? Mas muito para baixo disso, já começa a ficar arriscado. A simetria de risco você pode perder muito e tem pouco para ganhar. Esse é o ponto. O mercado, para investir, você tem que olhar assim, quanto eu tenho para ganhar, quanto eu tenho para perder. Tá? Se der errado, quanto vai... se der errado, se tiver uma taxa abre muito, você toma um pau fodido. Se você... Às vezes, então o risco às vezes é melhor bolsa. Né? Você fala, a bolsa tem quanto para cair? Tem muito pouco, e se ganhar, maravilha. Então, assim, dá para ter pouco nas pontas longas. Nossa recomendação é ficar mais nas curtas, mesmo 24, então fica nas Bs curtinhas ali, porque problema de solvência a gente não vai ter, né? Se a curva abrir, o duration é menor, o impacto é menor, segura por um tempo ali, leva até o vencimento. Mas ficar com exposição muito grande, eu estou 10, 20% do meu patrimônio numa B50, não. Isso é muito risco, tá? Então ficaria mais redeado mesmo, mais curtinho possível. Sempre vale lembrar que Tesouro Direto oscila bastante também, né? Dependendo do título. Você deu um exemplo aí. Eu nem lembrava disso, mas no Wesley Day fica 30%. 30%. Não, galera, é assim, ó. Se o juros está 4, vai de forma geral, deu uma azedada e ele sobe para 5, 1% que variou, você vai perder 1% vezes a quantidade de títulos que o ano tem. Então pensa assim, se você tivesse um título que fosse 2070, você perde 50 vezes 1. Você perde 50% na lata, assim, na cara. Então assim, tem uma... Não sei se é uma duration, de forma geral, você vê simples, consegue ver assim. Então é uma paulada, para cima ou para baixo, né? Então tem que tomar um cuidado aí. Bastante, viu? Pô, a galera tá falando que dois caras novos aí, pô, valeu, galera. Pô, só deixa eu fazer um comentário aí, Rafa. Esse cara que comentou 2 caras novos, ele sempre assiste minhas lives. E uma vez ele é botafoguense, camisa do Botafogo, ele falou, toca o hino do Botafogo. Cara, a bolsa tava no topo histórico. Eu toquei o hino do Botafogo, deu 6 circuit breakers em seguida. Deu 6. Esse cara é o culpado. Pô, Rafa,
A gente tá, o pessoal tá adorando a live aí e tal, tá vendo que você tem muito conteúdo. Eu tô adorando também, cara, cada insight que você dá, cada pergunta que eu faço, pô, faz 5 minutos de explanação cheia de valor, cheia de conteúdo. Só que, e até eu às vezes faço esse exercício, né? Pô, que conselho que eu daria para mim hoje, quando eu comecei lá atrás? Eu queria que você pensasse aí qual o conselho que você daria para o Rafael lá do começo. O Rafael iniciante que, pô, é bombardeado. Faz de conta que o Rafael está entrando hoje na Bolsa. É bombardeado com um monte de falsa promessa, é bombardeado com um monte de propaganda que vai ficar rico do dia para a noite, um monte de gente aí com interesse, né, conflitante. Cara, qual que é a mensagem que você passaria para o Rafael lá no comecinho para não se perder, não entrar nessas armadilhas que, cara, hoje mais do que qualquer momento antes de sair do mercado financeiro, a internet tem um lado bom e tem um lado ruim também, tá cheio de armadilha, um monte de pegadinha, que pega a maior parte dos investidores que está começando, né, Sim. cara? Acho que assim, uma delas é não ser seduzido pela ganância demais, né? Acho que isso Acho que isso todo mundo faz, né? No começo também, pô, sempre ir atrás das porradas, né? Vou atrás da porrada. Isso aí é um erro clássico. Eu acho que assim, as pessoas só aprendem passando. Então, assim, erre com pouco e erre rápido, né? É um negócio que a gente tem na vida, assim, erra rápido, erra com pouco e de preferência com o dinheiro dos outros. Então, assim, se vocês conseguirem testar isso, ó, testa assim, testa pouquinho, sabe? Então, maravilha. A vida é assim, por isso que a gente faz faculdade, estágio, você aprende, quando você é estagiário, você erra assim, várias coisas, aí quando você tomou as porradas na vida, você começa a fazer um negócio sério mesmo. Então por isso que é bom começar com pouco, vai errar, vai querer fazer umas doideiras, faz isso e maravilha. Mas o conselho assim que eu tenho, que hoje eu uso muito na minha vida, né, é como ter calma, tranquilidade. Acho que tranquilidade é a coisa mais importante. Tranquilidade. Cara, o mundo não vai acabar. Nunca acabou. Olha para trás, cara. A gente passou pelo... uma das coisas que eu sempre faço, assim, quando eu acho assim, meu, não é possível, assim, só eu tô enxergando isso. E aí eu começo a pegar... Eu pego jornal de 6 meses para ler. Então eu tenho esse exercício. Eu vou olhar o jornal de 6 meses ou de um... E assim, cara, assim, ano passado, reforma da Previdência não ia passar de jeito nenhum. Os presidentes brigando com os filhos, com não sei quem, todo mundo se xingando no Twitter, vai cair todo mundo, a reforma da Previdência não vai passar. Falo, meu, vai passar, todo mundo sabe da importância. Aí, pau comendo solto na inversão de curva de juros americano, a recessão global. Falei, gente, o PIB dos Estados Unidos está crescendo 2, a China está crescendo 6 e pouquinho, os dados estão porrada. Como assim? E as pessoas vendendo tudo e vai ter recessão, vai ter... Aí depois de uma semana, 2, você olha e fala, cara... Né? Então, assim, no meio do... O Stuberg falou, né, recente, toda crise é a mesma coisa, né? Não tem solução e nunca vai acabar. E acaba e passa. Cara, assim, é só olhar, meu. A gente está num momento que, assim, que tem até o presidente falou, a gente tem um problema de lockdown. Problema na economia de fundamento, a gente não tem. E se a gente parar para pensar, cara, não tem, a gente está parado, a gente vai voltar. 2008 era o seguinte, os maiores bancos quebrando. Tudo que você olhava estava podre, você não sabia crédito podre, todo mundo endividado, um desemprego fudido, as pessoas não podiam deixar dinheiro em banco porque tinha medo que o banco quebrasse e levasse dinheiro, Itaú comprando de banco, porque o banco estava numa situação desgraçada, BR Foods, né, Sadia, você olhava para tudo e falava, meu, o mundo quebrou, o mundo, tipo, as pessoas estão contestando o sistema financeiro global, o capitalismo, é um negócio assim, aquilo lá, você fala, meu, não é possível, o negócio ficou feio, assim. Aí você olha, aquilo lá me dava medo, você fala, cara, era uma alavancagem absurda, um negócio sem precedente no mundo, assim, você fala, meu, tá quebrando todo mundo tá quebrado. Era assustador. Hoje é outra. Você fala com... eu ligo às vezes para conversar com, sei lá, com um empresário, o cara tá 30, 40 anos no mercado, eu vejo uma tranquilidade nele. Rafa, a gente passou por muita coisa, né? Assim, a gente vai fazer o que a gente sempre fez. Vai segurar um pouco a mão, segura novos projetos, a gente não vai demitir, né? Quem não pode não vai demitir. Alonga um contrato aqui, um ali com o fornecedor e passa. Mas você não vê ninguém das antigas
desesperados. Então, assim, é ter calma, bicho. É parar e sentar. Sentar e pensar. Falar, meu, o que está acontecendo no mundo? O que de fato está acontecendo? Né? Porque é um negócio que eu trago muito para minha vida, cara. Por que o mundo... Assim, é uma das questões que eu não consigo fechar. É porque o mundo parou, porque o mundo decidiu parar com o corona. Porque não tem uma explicação óbvia. Não tem, cara, a gente teve ebola, a gente teve mais, a gente teve SARS, a gente teve uma caralhada de vírus aí que atingiu outros alertas. Cara, se pegasse, se derem um Google aí, vê quanto o H1N1 matou no Brasil em 2019. O número é próximo de 3 mil pessoas. O número no mundo não oficial, eles falam que pode ter chegado a 200 mil mortes com o H1N1. A gripe normal mata 500 mil pessoas por ano no mundo. Cara, a gente está falando que a gripe normal mata 40 mil pessoas todo mês. Assim, E por que o mundo decidiu parar? Cara, assim, não tem uma... Assim, foi uma histeria coletiva que acabou passando para a realidade e a histeria virou... mas a explicação óbvia não existe. Entendeu? Assim, é um negócio que na minha conta não fecha. Eu não consigo entender por que a gente fez isso com o mundo. Mas isso vai ficar marcado para a história, cara. Foi uma das coisas mais... Acho que uma das coisas mais estúpidas do ser humano, da humanidade, foi essa. Porque a gente vai voltar e vai falar, cara, morreram 50, 100 mil pessoas. A gripe mata 500 mil. Tipo, o que aconteceu no mundo? Então, alguma coisa, alguma peça não encaixa na minha visão. E essa peça que eu tento entender, mas é difícil. O Rafa, aproveitando que você está falando, cara, dois caras que eu admiro bastante, assim, que os caras são feras do mercado financeiro, né? O Esteves, pelo banco que ele criou, o BTG, eu acho que é uma instituição que ele transformou, assim, e o Stuberg, do Verde, né? 43 anos de bolsa. E os dois falaram coisas similares. Eles falaram que uma coisa é você parar um país que é a economia número 1 do mundo, que é os Estados Unidos, e mesmo assim já sofre bastante. Outra coisa é você parar um país emergente como o Brasil. O Brasil é um país pobre quando você compara com outros pares. O Brasil não tem a mesma capacidade de fogo que a União Europeia, a mesma capacidade que o Fed tem lá nos Estados Unidos de sustentar as coisas de maneira artificial. E aí eles falaram, olha, tomando por base a média, o Brasil não tem condições de ficar parado mais um mês inteiro fechado, né? E até na Carta do Verde eles fizeram uns cálculos bem interessantes que a cada mês que você deixa parado, são números absurdos que você tem de retração do PIB brasileiro. Estimado, é claro, não há certeza de nada. Mas se você botar lá uns 3, 4 meses, pelo que me lembro de cabeça, a Carta do Verde é muito longa, tem muita informação. Você teria mais ou menos uma retração ali de 50% do PIB se você deixasse ali entre 180 a 200 dias de lockdown, né? Aí você só vai diminuindo o número de dias, vai vendo quanto estimado eles pretendem cair o PIB. Enfim, ninguém sabe ao certo quanto vai cair, mas fato é de que realmente eu também não entendo quem tomou a decisão de você absolutamente fechar tudo, né? Inclusive as pessoas que não têm tanto risco assim, enfim, eu não sou profissional de saúde, mas ainda está muito confuso, eu concordo com você. E uma coisa que o Esteves falou é que às vezes você tem o remédio sendo pior do que a própria doença. E é isso. Né? Isso eu fiquei pensando depois. Porque às vezes você dá um remédio que é pior que a própria doença. Você trouxe números aí. E agora, quantas pessoas que vão perder o emprego, que daí não vão ter condição depois de sustentar a família, às vezes tem 3, 4 filhos, a família humilde. O Brasil é um país pobre, a gente sabe disso. Pessoas que recebem R$900 por mês, R$1.000 por mês, têm que sustentar 3, 4 filhos. Né? Tem todos esses programas do governo, mas a gente sabe que todos eles têm limitações. Então, eu não sei. Igual você falou, eu não sei quem teve essa ideia, mas parece que foi algo coletivo, um misto de histeria, um misto de preocupação. Tem doenças que matam muito mais e não teve tantas restrições igual a gente está tendo agora. Não, e uma coisa que ninguém parou para pensar é o seguinte, né? Quanto de dinheiro você precisa para salvar uma vida no Brasil? Não salvar uma vida, mas assim, salvar uma vida, normal. Existe pobreza, vacinas básicas, saneamento básico. Quanto vai esses 100 bi em um mês? Quantas vidas salvariam? Porque
a decisão do governante, ou do Estado, né, é um trade-off, onde você vai colocar dinheiro. Você colocar dinheiro, você tem 100 milhões para alocar e você aloca num hospital do coração,